Inteligência Orgânica Podcast no ar, mais uma vez. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a você que nos acompanha nesse podcast pessimista, angustiado, triste, desesperançoso em relação ao futuro, porque a gente vê cada vez mais que no meio do mundo que é cada vez mais intermediado pela inteligência artificial, fica difícil da gente cultivar justamente isso daqui. Inteligência orgânica, a capacidade que a gente tem de dialogar com os outros e de concordar, discordar, sem querer destruir os outros, porque a inteligência artificial também está dentro das ferramentas digitais, dentro da rede social, que pode te trazer muito conteúdo ruim e também pode te trazer conteúdo bom, claro, né? Existem pessoas ruins, pessoas boas, conteúdos ruins, conteúdos bons de pessoas ruins, conteúdos ruins de pessoas boas. Tem muita coisa aí nesse universo e que, se você já me conhece, já gosta do podcast, eu tenho que falar isso aqui no começo, é ou não é? Se inscreva nessa porcaria de canal aqui, nessa droga de YouTube, faça aí todas as coisas que você tem que fazer, deixe o seu comentário, dê o joinha, 5 estrelas. Se você está ouvindo no Spotify, eu espero que você não esteja preso a uma tela, porque você é capaz de ouvir esse podcast, ouvir esse papo fazendo outra coisa, aproveitando a sua vida para ver o mundo, regando um jardim, olhando para uma janela, enfim. Hoje estou poético porque vamos falar de uma área que é a área da minha formação, comunicação. E eu vou falar com uma pessoa que eu conheci por meio de um vídeo nas redes sociais. Bárbara Torres, seja muito bem-vinda. Prazer. Nossa, maravilhosa essa introdução. Foi muito bom para conhecer um pouco mais, porque realmente, como a gente não cai nesse pessimismo das redes sociais, da sociedade e principalmente do ChatGPT, inteligência artificial por aí, porque, querendo ou não, a gente sempre fica nessa dualidade e principalmente na internet a gente vê que o negócio está polarizado e tem um caminho do meio ali que é, pelo menos, o que eu procuro. E eu acho que vai muito de encontro com um vídeo que você trouxe, né, que você acabou me conhecendo, porque eu ilustro isso e até fica de recomendação para vocês depois darem uma olhada lá no meu perfil, a Bárbara Torres. E foi um vídeo, né, já entrando nessa pauta. É que a gente falava antes de começar a gravação que eu te conheci por um único vídeo, e esse único vídeo já me fez mandar uma mensagem e falar, vamos bater um papo aqui, tem um podcast, pá, aí você aceitou, muito obrigado. Ah, imagina, muito, muito interessante, por quê? Em um final de semana, eu estava lendo um livro bem curtinho de Machado de Assis, que é O Alienista. Uhum. E nesse livro, ele fala que os loucos da época, né, isso a gente tem que sempre considerar a época, eram os alienados, as pessoas que tinham alguma condição mental, de saúde mesmo, eles chamavam de pessoas alienadas. E quem cuidava disso, o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, era o alienista, né, que conta a história desse médico, que ele sai de Portugal, vai para o Brasil para abrir um hospital de loucos, né, para os alienistas. Em determinado momento, a gente tem que analisar que naquela época tinha o catolicismo, o cristianismo era muito forte, né, no Brasil, por conta de todo o cenário que ali estava. E aí, em determinado momento, ele fala assim, eu vou colocar uma frase religiosa na porta. Só que existia muito preconceito sobre os alienados da época. Então, se aquela sociedade olhasse para aquela frase na frente de um hospital de loucos, eles iam achar aquilo horrível, péssimo, né? Iam olhar como é que vai atribuir uma frase religiosa a esses loucos. Então, o alienista foi lá, um médico, e falou assim, coloca a frase, porque eu gosto muito dessa frase, e coloca qualquer autor ali, porque pouco importa. Ou seja, é uma crítica que Machado faz ali, que ele fala o seguinte, não é sobre a frase em si que a gente analisa, né, as coisas, é muito mais sobre quem falou. Então, se você tira que foi de alguém religioso, alguma figura religiosa, você não vê problema nenhum porque tirou, não é da sua religião, não te deixa mal de alguma forma. Mas como é de uma pessoa qualquer, então passa desapercebido. Ou seja, hoje a nossa análise é muito mais referente à emoção do que à racionalidade. Então eu vi exatamente isso e eu falei assim, caramba, querendo ou não, sei lá, faz muito tempo que esse livro foi escrito, mas ele é muito atual. Isso é perigoso. E aí, quando eu pego uma frase de Silvio Berlusconi, que é um cara que já morreu, foi político também, e fala assim, certa vez Bolsonaro falou essa frase, que, se eu não me engano era, corrupção não é algo errado, é algo que
seria bom para os negócios, Uhum. já rola uma comoção, né? Dependendo de qual lado você tá. Só que eu falo o seguinte, mas se eu te contasse agora que, na verdade, quem falou foi o Lula, como é que você se sente? Ou seja, já causa aquele pânico. E o mais engraçado disso é que depois eu venho explicando o Alienista, o livro, para as pessoas, mas se você olhar os comentários desse vídeo, a gente começa a fazer uma análise muito profunda sobre como o comportamento das pessoas está realmente polarizado. Então, é uma chuva de hates falando mal do Bolsonaro e falando mal do Lula. E aí as pessoas perguntando, mas e Machado de Assis? O que você achou sobre a análise do livro? As pessoas não terminam mais os vídeos. As pessoas já são condicionadas a agirem conforme a sua emoção, a sua raiva. Enfim, o que eu falo naquele vídeo é ilustrado ali nos comentários. Uhum. Então, você fala assim, é uma grande hipocrisia, uma grande confusão, e no fim das contas, não é a frase em si, não é o conteúdo em si, é muito mais sobre a pessoa e a sua crença. Uma coisa irracional ali, né? Então, Tem um livro que eu já mencionei várias vezes aqui nesse papo, ao longo desse curto período de inteligência orgânica, que é o do Jonathan Haidt, o Mente Moralista, né, que faz aquela metáfora do ginete e do cavaleiro, né, que na verdade nós temos uma racionalidade que ela é comandada pelas nossas emoções, que simplesmente nos convence que o nosso racional está certo a partir do que a gente sente. Né? Não é o cavaleiro, não é o ginete que comanda o elefante que comanda, que convence o elefante que ele que está comandando. Ou seja, o nosso racional é muito facilmente influenciado pelo nosso emocional e isso reflete muito nas redes sociais. Esse é um livro que, cara, se você lê, ele mudou minha vida quando eu li 1 ano atrás, 2 anos atrás, assim, porque ele deu muito dessa origem de hoje, dessa crise que eu tive. Esse livro já foi buscando uma crise em relação ao que eu senti em relação às redes sociais. Eu comecei esse podcast porque a gente estava falando antes de começar. Eu apaguei o Instagram do meu celular, da rede social, porque eu não queria mais ser um consumidor daquilo, porque eu identifiquei que estava me fazendo mal, identifiquei também que eu sou um viciado naquilo, viciado completamente, assim. E os efeitos colaterais que isso estava me dando é justamente a capacidade de ler um livro, de ter um pensamento mais profundo, e aí comecei a me dedicar só a essa outra área que hoje é o que eu faço, que é falar de pensamento crítico. Mas eu estava falando na abertura de uma pergunta que eu faço para todos os meus entrevistados aqui, Bárbara, que eu sou um pessimista, né, em relação ao futuro. E eu trago pessoas aqui para, quem sabe, ter uma mensagem otimista, uma mensagem de esperança. Você é alguém que tem benefícios a partir do mundo digital. Sim. Isso te dá esperança? Bom, eu acho que o primeiro ponto sempre é esse que você trouxe, que é, eu tenho um problema, né? Eu enxergo que o Instagram, as redes sociais, o celular por si só, eu tenho essa disponibilidade maior de ter talvez uma flexibilidade no meu tempo em que eu fico mais condicionado a isso. E a minha mensagem sempre de esperança é que o que eu vejo da internet é que ela é feita de bolhas, né? E quando a gente começa a estourar essas próprias bolhas, a gente vê que tem gente boa no digital. Tem boas pessoas produzindo conteúdo, mas que de repente não são aquelas pessoas que têm milhares de seguidores. Mas é muito mais você pensar, talvez eu não seja essa massa, talvez eu seja um recorte dela que me faz bem. Então, não querer viver dentro de uma bolha é algo quase que inimaginável. É importante olhar para fora, para além, mas eu acho que mais importante é você entender onde você se identifica mais nesse meio. Então, quando eu comecei a criar conteúdo na internet, foi um grande desafio para mim, porque eu sempre tentava me adequar. Eu sempre tentava, poxa, meme é uma coisa bacana. E eu não falo que isso é errado ou nada disso, mas aquilo não era natural para mim. E quando eu comecei a pensar, poxa, daqui 5, 10 anos eu vou continuar a querer fazer isso? Será que a percepção das pessoas sobre o meu produto e meu serviço será tão boa quanto eu gostaria que fosse? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse olhar pessimista de olhar e de pensar o seguinte, mas é isso que as pessoas gostam. É isso que está pegando nas redes sociais. Então, por que eu, que quero viver disso, não me adapto também? Então, quando eu fui um pouco contra a cultura, porque, Pedro, só para você ter uma noção, eu estou vivendo do digital tem 4, 5 meses. É muito recente. É muito recente, mas eu crio conteúdo desde a pandemia. Tá.
Então, sempre foi um paralelo, né? Sempre eu criava conteúdo, mas trabalhava em agências, eu sou publicitária. Você é publicitária? Isso. Ah, tá. E como que você chegou a Mas você é jovem pra caramba, você tem 31, né? A gente pergunta quando, né, quando a pessoa já falou antes, porque você já tinha me falado. Sim. Apesar que eu não acho mais que tem essa história de que a falta de educação pergunta a idade Também das acho pessoas. Que não, viu? Acho que não, passou, né? É que é um hábito antigo de pessoas idosas como eu. Idoso, nada a ver. E você... como você é publicitária normal, com uma carreira que trabalhava em agência, e aí chegou nesse momento de criar o seu próprio conteúdo, empreender, tá? Chegar nesse momento, ou nem foi isso? Olha, contando de forma bem breve como é que foi. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi fotógrafa, né? Trabalhei com isso desde os 14 anos, assim, festa infantil e tudo mais. Só que em determinado momento de escolher a faculdade, minha mãe falou assim, olha, você não vai fazer fotografia, porque são 2 anos e eu quero que seja um curso de 4 anos. Falei assim, não, tudo bem. Coloquei na mesa qual o curso tinha na grade de fotografia. Vi que publicidade tinha, entrei, comecei a trabalhar com isso, mas depois, em determinado momento, eu larguei por 3 anos a publicidade para tentar ser médica. Porque, enfim, vários problemas que foram surgindo. E eu achava que médico era uma garantia na vida, algo nesse sentido. Você sempre foi estudiosa? Você é alguém que gostava dessa área? Porque, assim, é perfil, né? Você passa a ideia da menina CDF, assim, é o óculos, exatamente, parece. É tipo, totalmente superficial, totalmente construído, Sim. Pode ser ou não sei, exatamente. É o branding. É um branding, o que é. Você parece ser essa pessoa de imagem, assim, ou não? Olha, quando eu era mais jovem, eu sou filha de 2 educadores, né? Meu pai já foi do exército, tudo, mas ele largou para ir mesmo para psicanálise, depois para ser professor de pós-graduação. E minha mãe, ela é professora do estado, né, de Osasco, atuando em Osasco. E eu sempre fui condicionada muito naquela ideia que, olha, para você ser alguém na vida, você precisa estudar. Mas, quando a gente pensa nisso, então ela foi condicionada. Não, isso me causou uma revolta, porque eu pensava assim, não, eu sou artista, eu sou criativa, eu não preciso ficar estudando, eu não me identifico com isso, então eu vou fazer aqui a escola, vou passar, mas eu vou ser artista, né? Eu sou criativa, eu sou da arte, então eu não era a melhor aluna, eu era uma aluna bem mediana. Só que, com o passar dos anos, eu comecei a entender que o mundo funcionava de uma forma diferente do que da revolta que eu sentia. Porque eu cansei, sabe? A gente fica pensando muito, olha, eu vou lutar contra o sistema, eu vou fazer diferente, eu sou artista, eu sou contra a cultura. Mas, quando você começa a ingressar em diferentes bolhas da sociedade, você pensa assim, poxa, aqueles conselhos dos meus pais, eles valiam a pena. Então, quando eu comecei a me enxergar no mercado de trabalho, e isso é muito curioso, Pedro, até para te contar isso, é o seguinte, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada, eu não conseguia falar o meu nome para as pessoas, eu tinha uma dificuldade tremenda. Os meus primeiros stories, pelos primeiros 2 anos, eu não conseguia olhar para a câmera para me filmar, era sempre eu respondendo, olhando para o lado. Então, eu tinha essa dificuldade. E aí, quando eu ingressei no mercado de trabalho, eu pensei assim, por que essas pessoas que são medianas, elas se destacam mais do que eu? Elas conseguem mais oportunidades do que eu estou conseguindo aqui, sendo que eu tenho mais conteúdo. E aí eu percebi que comunicação as pessoas falam soft skills, né? É uma habilidade comportamental muito valorizada no mercado de trabalho. Eu pensei assim, nossa, aquilo que eu achava que eu não ia precisar, que apenas o meu conhecimento prático mesmo seria o suficiente... Mas não. Então, eu precisava aprender a me comunicar, a me relacionar. Então, a partir desse momento, eu falei assim, eu não vou conseguir esse crescimento dentro da empresa. Eu era social media, né, como publicitária. Quando eu saí da medicina e fui para a publicidade de novo, foi bem na pandemia. Você chegou a passar em medicina? Eu passei na Unicid, aqui em São Paulo, mas aí só que era uma faculdade paga, não sou de família rica, nem nada disso. Só que foi no cursinho preparatório que eu entendi o poder dos estudos, vendo os meus professores, porque eu sempre estudei em rede pública. Então, não era aquele primor os estudos, os professores não eram... E eu nem acho que o problema era os professores, era porque muito mais os alunos não estavam ali, não tinha aquele incentivo. Então, os professores, eles davam conta ali do que dava mesmo. Sim.
E aí, quando eu entrei num bom cursinho, entendendo realmente as matérias, eu falei assim, o estudo realmente liberta, o conhecimento liberta. Então, de fato, eu entrei na publicidade, voltei para a publicidade, mas estudando muito mais. Então, a gente entrou na pandemia, trabalhei como social media por muitos anos, e aí eu pensava, poxa, mas eu sou social media e meu Instagram, ele não mostra isso? Então, eu preciso me dedicar. Então, é nesse momento que eu corto mais uma barreira ali de conhecimento, que eu preciso aprender a falar com as pessoas, a me relacionar. Então, só para você ter uma ideia também, no começo desse ano eu tinha 7 mil seguidores. Hoje eu tenho 400 e poucos mil, porque eu comecei a entender outra forma de me comunicar, que era me posicionando. E eu acho que a gente entra na parte da inteligência artificial aí, porque isso é muito curioso. Quando você tem infoprodutos, quando você lança cursos, mentorias, eu recebi um conselho, porque eu achava o máximo os meus cursos. Só que eu ficava pensando assim, mas por que eu não estou conseguindo ter aquelas notificações de vendas que as pessoas têm? Porque aquilo eu me dediquei, eu estudei, eu juntei todo o meu conhecimento em uma metodologia. E aí eu entendi o seguinte, informação hoje, ela já não existe uma barreira. As pessoas conseguem se informar muito mais fácil e de uma forma muito mais prática. Então, você precisa juntar diferentes elementos, se posicionar, se mostrar. Acho que é um pouco do que você faz também, falando sobre a sua visão de mundo, e colocar para fora o seu posicionamento para atrair pessoas que pensam de uma forma parecida com você. E aí, quando eu chego na internet com infoprodutos falando assim, você consegue crescer no digital, mas não consumindo tanto assim o digital, não estando imerso nisso, porque o conteúdo você já tem dentro de você, você precisa sair dessa dopamina rápida para colocar para fora aquilo que as pessoas não estão consumindo aqui dentro. Então eu vejo que o posicionamento é um dos principais pontos que eu trabalho hoje para atrair qualquer pessoa, qualquer profissional que tenha um mínimo ali de senso crítico. Não precisa concordar comigo, não precisa ter a mesma visão de mundo do que eu, mas é muito mais olhar e validar aquilo e falar assim, isso faz sentido. Isso, por mais que eu não concorde, aquilo que ela trouxe, eu entendi o ponto dela. Então, eu quero atrair esse tipo de pessoa. E muita gente acaba me perguntando, mas você não nicha as pessoas, os profissionais, aquela coisa de publicitário? Eu falo, não. Eu quero muito mais pessoas com senso crítico, que discordem de mim, mas que me chamem para conversar e que a gente troque. E assim, ainda existe, né? Hoje em dia é tão difícil ver isso, mas eu acho que eu consegui construir uma comunidade muito pautada nisso, que olha, eu mostro os cenários, os diferentes caminhos, mas eu vou por esse. Qual que é o seu? Então, acho que tem sido muito bom, claro, a gente tem muita treta, muito hate. Mas você usa a polarização e o ponto em que a gente está como humanidade, principalmente nas redes sociais, para construir a sua mensagem e também para vender o seu produto, é isso. Você entrou, então, na onda do digital, do lançamento, das coisas que... Ou seja, para quem não é dessa área, né? Porque é uma bolha, eu digo isso há 7 anos lá nos eventos da Hotmart, principalmente, que é o mundo que eu frequento mais. É uma bolha, cara. Você fala isso ainda para as pessoas de outra bolha que eu vim, que é a televisão, do jornalismo, ainda se vê como uma bolha. Ainda se vê como... As pessoas estão tão imersas que elas são incapazes de ver do lado de fora. Então tem muitas pessoas que são muito conhecidas, muitos métodos que são muito conhecidos, até batidos, só que a maioria do mundo ainda nunca ouviu falar deles. Loucura né? isso. Você entrou nessa bolha e viveu essa vibe, assim. Você tentou fazer muita coisa antes, então outros tipos de posicionamento, outros tipos de... Porque eu já vi que você falou que você é fotógrafa, então você já tem uma noção de comunicação... áudio e vídeo, visual, sua comunicação é muito boa também, audiovisual, assim, Sim, nesse isso sentido. ajuda. Exatamente. Mas você já tentou outras coisas? Sim. Quando eu comecei realmente a criar conteúdo, foi muito mais para prospecção de clientes de social media. Porque eu atendia muito bar, muita clínica de estética, mas eu queria ampliar ainda mais, não queria ficar específica nisso. Então eu consegui, de fato, ampliar mais minha mensagem. Só que aí eu fui entrando em outras camadas. Porque como que eu era tão ruim em comunicação, a verdade é essa, que eu fui me especializando tanto nisso, que eu fui entrando na parte de endomarketing, que é a comunicação interna das empresas. Comecei a ganhar premiações, porque eu percebi,
quais eram os pontos principais? Eu sempre tive essa característica mais analítica, né? De por que as empresas não estão se comunicando bem internamente? Então, quando você tem essa grande dificuldade e começa a romper essas barreiras e ter resultados para empresas tão grandes como Mercedes-Benz, Tetra Pak, PepsiCo, e conseguir receber premiações por isso, eu entendi, poxa, acho que eu consegui me tornar especialista em comunicação, em fazer com que o meio se comunique melhor. Então, a partir disso, eu pensei, eu tenho um último desejo antes de embarcar realmente nos produtos digitais. Eu queria muito trabalhar na parte de campanhas de moda. E aí eu vou para a parte de moda também. Tenho bons resultados, mas como o crescimento desse ano foi tão grande, aconteceu essa explosão do meu perfil, mas aconteceu o seguinte, que é muito interessante. A gente almeja tanto crescimento e as oportunidades surgem, só que ao mesmo tempo você tem que negar as oportunidades. Por que acontece? Hoje, quando começou a surgir algumas propostas, era de publicidade, né, de maquiagem, de evento. Você está falando que seu perfil cresceu de 7 mil para 400 e pouco nos últimos 6 meses, é isso? Praticamente, exatamente. Foi uma loucura e totalmente orgânico. Você está vivendo a hora da viralização, então, o sonho almejado por tantas pessoas que estão aí criando conteúdo. E como é? Conta um pouco como é chegar lá, né? Chegar lá das pessoas. You made it. E aí, de fato, as marcas começam a te procurar, né? Inúmeras marcas. E aí você pensa... E aí o meu marido, ele trouxe a seguinte... E assim, são bons contratos, né? Você pensa assim, meu Deus, algo que eu ganhava em um mês, eu vou ganhar em um vídeo que eu faço todos os dias de graça. Que loucura isso, né? Você começa a ter um contraste muito grande financeiro da sua vida. E aí, o meu marido virou pra mim e falou o seguinte, olha, muito legal isso... Mas se a gente encher de publicidade o seu perfil, isso enche o saco, isso satura. Ou seja, é muito a internet dá, mas a internet tira, né? Então, você tem que começar a galgar, a passar um filtro ali e fazer uma análise. E aí eu comecei a pensar, mas o que eu faço, então, com essa audiência tão bem qualificada que eu tenho? Aí ele fez o seguinte questionamento, daqui 10 anos, como você quer ser reconhecida na internet? E eu pensei, poxa, eu acho que pelo meio da educação. Né? Daqui 10 anos eu vou ter 40, 50, 60, eu acho que a educação sempre vai ser algo que não vai acabar. As pessoas procuram por isso, por mais em era de inteligência artificial. Então, quando eu tenho essa abertura de consciência, eu falo assim, poxa, a educação eu acho que é um meio muito bacana. Só que, ao mesmo tempo, você sabe muito bem que a parte do marketing digital está muito queimada. As pessoas realmente ficaram muito machucadas com isso na internet, porque pessoas ruins e pessoas medianas... Porque ao que a pandemia fez, ao colocar todo mundo em casa e ao forçar todo mundo a ter um letramento digital acelerado, isso abriu um mercado... E isso, no Brasil, um país com altas diferenças sociais, isso deu uma oportunidade muito grande para todo mundo entrar. E num lugar que todo mundo entra, que dá retorno e que é possível viver e que, poxa, paga a conta, cara, entra um monte de gente. Sim. E entra as piores técnicas possíveis para você convencer as pessoas a passarem o cartão. Né? E o mercado ficou muito bom, aí o mercado de marketing digital, em... construir caminhos para as pessoas chegarem no checkout, pagarem o cartão ou abandonarem e serem recuperadas, que é uma linguagem mais técnica, né? Mas pouco preocupado com a qualidade da entrega, com a qualidade do produto. É menor essa fatia que se preocupa efetivamente com a educação. Mas isso é tudo. O ensino formal também é assim. Tem milhares de universidades que se perderam no meio do caminho com o ensino remoto e aí hoje em dia qualquer pessoa pode se formar em qualquer coisa pagando, sei lá, muito pouco por mês, que aí a faculdade finge que ensina, o aluno finge que aprende e depois ele vai ter um subemprego qualquer trabalhando de Uber ou como que seja. Sim, né? Então assim, não é um problema só do mercado digital, só que o mercado digital aliado à rede social, ou seja, esse formato que você está construindo agora, né? Sim. Ele é queimado sim. Né? Queimado no sentido assim de as estratégias excessivas de venda cansaram, de certa Exato, forma. Tudo é um grande gatilho e assim, a gente acha que não está manjado, mas para um determinado grupo não está manjado, algumas estratégias ali, e como eu venho também da publicidade, eu sei como isso funciona.
E eu também já trabalhei como designer, na parte de fotografia. Então, a gente sabe o que funciona para o caminho da pessoa ser o mais tentador, para ela gastar mais dinheiro de uma forma mais, assim, cheia de gatilhos mesmo. Uhum. E aí, quando eu entro nesse meio, eu penso assim, eu fiz uma análise, né, que eu pensei o seguinte, caramba, no mercado tradicional, eu dividi cadeira com tantos profissionais que são excelentes, mas que não tem essa coragem, né, porque eu acho que é uma virtude da coragem mesmo, você ir pro digital, porque querendo ou não, você fica muito exposto, né? Você fica muito sensível a esse meio, porque você está se comunicando com muita gente ao mesmo tempo. E aí, a minha ideia sempre foi essa, que olha, a minha trajetória sempre foi no offline, por mais que eu atendesse pessoas no online também. Mas eu sei o valor dessas pessoas que têm conteúdo como bons profissionais no offline, mas que precisam também ter essa voz no online. Então, muitas pessoas, muitos profissionais acabaram se identificando com isso porque é a minha trajetória. Uhum. Então, isso, querendo ou não, é também uma técnica de espelhamento, porque como eu vivi isso, eu sei como resolver isso. Então, eu vejo que existe muito essa... Hoje, meus mentorados são empresários, advogados, Hoje médicos. você vende o quê? Mentoria de posicionamento digital? Ou é a Sim. comunicação geral de tudo? Eu tenho 3 cursos. Eu tenho o Método Comunicando, que é de produção de conteúdo para esses profissionais. Eu tenho um curso de oratória, né? Tanto para palestras, para o meio profissional e também para o meio digital. Não nichei só para o digital, que é o Comunicando com Persuasão. Uhum. E eu tenho também o meu curso de temas e roteiros na estruturação, porque um dos principais focos que eu tive durante os vestibulares de medicina foi a parte de redação. E eu consegui fazer essa adaptação para o meio da publicidade e fazer uma metodologia própria. Então, eu tenho esse curso também. E eu tenho a minha mentoria, que é um acompanhamento muito mais próximo, personalizado para a pessoa, porque o que eu percebi é interessante isso. O meu público, ele está muito mais disposto a investir mais, mas que ele não faça um curso, sabe? Que ele sente, que ele fica ali assistindo, mas que ele fica ali trocando ideia, conversando, acompanhando, tendo uma mentoria mais personalizada. Então, foram esses produtos que a gente conseguiu desenvolver. Aí, tem outras frentes que a gente tem agora, né? Que é publicidade, mas são poucas. Eu faço 2 ou 3 por mês, no máximo mesmo. De bet, assim, coisa assim? Ah, pelo amor de Deus! Eu não sou vendida. Não. Tô brincando. Eu seria rica, né? Coisa que eu não sou, mas seria muito mais. Mas que loucura isso, né? Das bets. Eu falo bastante sobre isso no meu perfil também, porque... É o câncer da nação, mas diga lá, ao montar essa esteira, quem que chamou tua atenção para esse mercado e como que você entrou nele, assim? Porque existem grandes players, existem grandes pessoas, né? E geralmente, quando a gente, do pós-pandemia, quem aprendeu aqui no Brasil ou quem teve algum sucesso no Brasil já viu alguém, já pegou alguma metodologia de alguém ou foi fazendo, ou você desenvolveu o seu do zero mesmo? Olha, eu tive grandes mentores, né? Eu acho que na nossa vida a gente nunca construiu nada sozinho e do zero. Quando eu comecei nesse meio, acho que um grande mentor que eu tive foi o Paulo Cuenca. Não sei mais como é que tá os produtos dele, faz tempo que eu não vejo nada dele, acho que ele tá viajando o mundo, tá aproveitando. Deu burnout, ele e a Dani. Ele é alguém que tem que vir aqui. Eu conheço o Paulo. Seria ótimo. Ele e a Dani, mas então você é abelha. Eu sou abelhuda lá abelha, dele. Isso é legal. E quando o meu perfil começou a crescer, 2 grandes produtores de conteúdo se aproximaram de mim e me ajudaram de certa forma, assim, né? Que foi o Leandro Ladeira e o Pedro Sobral. Que legal. Então, a gente teve uma troca ali, eles falaram, nossa, eu quero aprender a criar conteúdo com você e tudo mais. Eu, pelo amor de Deus, gente, eu quero aprender com vocês, sabe? Então, as pessoas... É engraçado isso, né? Porque tem muita gente que fica nessa angústia das redes. Ah, fulano, ah, ciclano, mas... Um professor, ele é aquela máxima, né? Um professor nunca vai ficar chateado que um aluno quis se tornar um professor. Um grande player nunca vai ficar chateado porque alguém tá entrando nesse mercado. Então, eu quero estar próximas dessas pessoas, sabe? E o mercado digital, a bolha, esse aí que a gente tá falando, ele é absurdamente colaborativo. Sim. As pessoas se ajudam mesmo e mesmo que seja do mesmo nicho, concorrentes, eu já vi, cara... pessoas sentadas resolvendo o problema, assim, a questão, a cultura das mentorias ou dos masterminds que sejam, ele é muito positivo, é caro você pagar R$200 mil para ficar
fazer 3, 4 encontros com o cara, é caro, só que assim, ali existe um ambiente colaborativo de verdade que não existe em outros mercados. Sim, sem Isso dúvidas. e assim, voltando à parte da ideologia política, eu discordo diametralmente de várias questões políticas, socioeconômicas, ideológicas, de vários amigos meus, amigos do digital. Só que ali, cara, no meio, falando de outras coisas, cara, são pessoas super simpáticas e que são capazes de pegar qualquer criador de conteúdo, assim, e realmente oferecer, estender a mão e ajudar e fazer Sim. acontecer. Então, isso é real, isso não é mentira, não é hipocrisia que você tá falando. Não tem a ver com uma idolatria ou um fanatismo de alguém, assim. Exato. Um dos grandes conselhos que eu recebi ao longo desse processo foi do meu amigo Penoni, Felipe Penoni. A gente se aproximou muito, a gente, querendo ou não, é concorrente, né? Porque os dois vendem produtos para produção de conteúdo, mas... A gente também, eu vendia. Na verdade tem lá do Saber Ampliado, para quem quiser. Mas assim, não é mais o meu foco. Exato, e assim, sei lá... Toda semana a gente senta e fala assim, qual estratégia você está fazendo, está funcionando, qual que não. A gente compartilha profissionais, então assim, a gente se ajuda muito porque o nosso nicho é diferente, né? Então, eu gosto muito de ir para o lado mais filosófico, o Penoni gosta muito mais do catolicismo. Então, assim, claro, né, querendo ou não, a filosofia e o catolicismo, eles acabam se juntando, e acho que é até por isso que a gente se aproximou. Mas a gente não tem essa dificuldade, sabe, de trocar e não, o que é meu, o que é seu, eu não quero nem saber. Sim. E qualquer pessoa que me procurasse pedindo ajuda, eu estenderia a mão. Eu sempre fico à disposição. Meus amigos falam, meu sonho é vender um infoproduto. Meu marido é meu sócio, né, nos infoprodutos. A gente faz questão de marcar reunião com a pessoa, por mais que a pessoa fale, não, tal, fica um pouco sem graça, a gente faz questão de abrir, de conversar, de ajudar, porque a gente levou muita cabeçada, né? Sabe como é que é. Mas também nem Conta aí. Lançamento, né? O lançamento dá muito medo. O que é o lançamento? Explica aí na sua visão. Quando você vai lançar um produto, um infoproduto, você tem todo um planejamento, assim. E é muito doido, porque você abre como se fosse a caixa de Pandora, né? Do digital. E você vê que os grandes players, tipo o Pedro Sobral, ele tem... Qual é o nome daquilo que não faz cair energia numa casa? No break. Ele tem um desse para que não aconteça nada, porque são meses preparando, aquecendo, fazendo caixinha. É um investimento muito alto também. É um investimento muito alto. Pra dar errado. E aí no dia acabar a energia, você pensa assim, perdi milhares de reais. Então é um dia muito importante para quem lança infoprodutos. E até histórias que o pai faleceu e no dia mesmo a pessoa teve que ir lá fazer o lançamento. Então, você começa a pegar o backstage e você fala assim, meu Deus. E aí você sente essa pressão, né, do infoproduto. E quando eu fui lançar o meu primeiro, eu achava que, eu vou gravar esse vídeo, eu coloco lá no YouTube para rodar e as pessoas vão ver e vão comprar. Mas não, as pessoas gostam que você interage. Então, a ideia é que eu vendesse, sei lá, 100 cursos. Eu vendi um. Eu vendi um porque era uma pessoa que realmente gostava de mim. Depois de algumas horas vendeu, acho que mais 4. Então, assim, o que eu sempre digo é... aquela baita decepção. Demais. Assim, nossa, eu não presto. Aí você começa a se questionar. Muito. Você fala assim, eu larguei a agência, eu larguei tudo. Foi nesse momento. Foi nesse momento. Que você pensa assim, porque eu tenho muitos seguidores... Eu vou vender muito. Mas não, gente. Tem gente que tem mais de 1 milhão de seguidores que sangra para conseguir vender ali e bater o mínimo. Então, o que eu vejo assim é que as pessoas acabam não tendo essa dimensão. E aí a gente ficou muito reflexivo sobre isso, né? Poxa, e agora? Como é que vai ser essa nova fase? Mas enfim, no fim das contas, deu certo, sabe? Acho que a gente foi se encontrando. Você lançou mais vezes? Você ainda lança? Você faz como sua estratégia hoje? Hoje eu não fiz mais lançamento. Não, pode falar. Ela vai colocando. Eu não fiz mais lançamentos porque a gente fez um funil tão redondo. A gente está usando do Russell Brussels, não sei se o pessoal conhece, que é funil de ticket baixo, enfim. Você vai que o Ícaro trouxe também aqui de uma certa forma. Que é vários funis que são, para quem não entende, aí a gente está entrando numa coisa mais técnica de marketing digital, que nem era o propósito aqui a pauta, mas aqui não tem pauta, é isso mesmo. Mas a estratégia das redes sociais indica que é como se fosse vários afluentes
que levam até por vários caminhos, né, que levam para compra, ou seja, né, não é mais aquela estrutura de funil único que as pessoas vão fazendo, é uma estratégia que você vai por outros caminhos e que levam. O que vocês estão fazendo hoje, então? Eu só queria voltar num ponto que a gente estava falando para a gente fazer essa análise, que eu gostei muito desse episódio do meu podcast, que eu falo que o cemitério dos fracassos é silencioso. Porque quando a gente vê as pessoas no meio digital, a gente entra no grau comparativo, né? Quando a gente vê as notificações, a Porsche, sei lá, a mansão que seja, a gente se sente, caramba, né? Essa pessoa é tão mediana, tão medíocre que seja, e ela tá conseguindo viver os meus sonhos, né? Que a gente tem muito desse universo mais material, né? Como grandes objetivos da vida. Mas quando você para conhecer o outro lado, quando eu rompi essa barreira, sabe quando você explode a mente e fala, entendi. Então, tá todo mundo aqui meio que, não todo mundo, né? Mas tem muita gente aqui meio que fingindo e a gente tá caindo e isso, sabe? É um ciclo que você não quer acreditar, mas ele existe. Sabe aquela história péssima que é finge até ser? Ela funciona. Fake it till you make it. Exato. Né? Finja até conseguir. Isso. Exato. E, cara, bom, conta aí. Continua. Não, pode falar. Não, é que é que a verdade é que assim, eu ouço você falar e como eu tô nesse mercado há mais tempo, eu entendo muito bem o seu momento, não só o de agora, como toda a estratégia construída para isso, e esse questionamento ele vai bater em você cada vez mais forte. Sim. Né? Por mais que você esteja fazendo isso agora já por outra ótica e talvez consiga construir, porque é possível construir um modo de vida mais saudável com isso, ele ainda bate de um jeito que incomoda. Por exemplo, você pode tá estourando agora, tá viralizada com muitos seguidores, mas as pessoas ainda têm uma visão de fora que você talvez ganhe muito mais dinheiro do que você efetivamente ganha. Demais. Só porque, né? Essa é a realidade. Essa é a realidade. E isso ainda acontece. E aí, quando você entra nessa onda, você começa a se achar... Não, realmente, se tá todo mundo olhando, você começa a se enxergar pelos olhos dos outros. E aí você acha que você tem aquilo. E aí você... Nossa, esse papo vai longe, viu? Porque é exatamente isso. É um ciclo que se você não tem um senso, um questionamento ali sobre o que tá rolando, você entra nele e ele é muito legal. Só que não é assim que funciona na realidade. Então você começa a romper essa barreira e fala assim, poxa... Tem gente no meio digital que tá devendo até as tampas, que tá vivendo uma vida ilusória. Porque é engraçado isso, né? Porque pode até ser contra-intuitivo, mas tudo bem, legal, meus infoprodutos estão chegando. Só que é um estresse tão grande que você começa a estudar mais, se entender mais, você fala assim, nunca vai acabar isso, daqui a pouco eu preciso fazer o evento, daqui a pouco eu preciso fazer não sei o quê, ir pra fora pra fazer um lançamento, e você fala assim, não. E quanto mais dinheiro você ganha, mais você gasta, cara. Não, é loucura isso. Mais você gasta, e quanto mais... E aí você se vê com vários negócios simultâneos, com um monte de coisa pra fazer, com um caminho traçado muito legal que pode dar muito retorno e eventualmente dar, só que esses retornos vão sendo comidos pela própria empresa. Exato. É isso mesmo. Então, assim, tá entrando um monte de dinheiro, mas tá contratando muito, graças a Deus, tá contratando muita gente, tá aumentando, mas assim... O ponto não é para sempre. Esse é o problema. As estruturas, porque vai ter uma hora em que você vai querer tirar o pé. Vai ter e não é só a hora que você quer tirar o pé que não vai dar. As pessoas têm que ter uma consciência financeira muito grande para conseguir, não é só fazer um pé de meia, porque um pé de meia, cara, é muito relativo dependendo se você gasta muito por mês. E o que as pessoas fazem é aumentar o padrão de vida mesmo. Assim. Exato. Aumentam absurdamente, meia culpa também, se aumenta e depois, quando as coisas não... Porque o digital é muito volátil. Sim, né? sim. As coisas funcionam por um tempo e depois elas deixam de funcionar muito rápido.
Cara, Muito rápido. eu entrei nesse looping porque eu sempre tive muita... Eu não sei se a gente pode chamar isso de consciência financeira ou medo financeiro, sabe? Uhum. Porque, de fato, começou a entrar mais dinheiro. Mas uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça é: eu não posso antecipar os meus sonhos se eu não tiver uma estrutura básica muito bem definida aqui. Então, se um dia eu ganhava 1x e depois 5x, na verdade, a consciência que eu preciso ter é não diferenciar o meu padrão de vida. Porque o que eu vejo é que existe muita pressão, principalmente nos meios digitais, é que, poxa, fez um grande lançamento, daqui um mês eu preciso aparecer com a Porsche. Existe isso, é uma loucura, que as pessoas criam essa expectativa sobre você. E aí quando eu paro... Isso é insano. Não, é loucura. Você já mudou pra Faville? Vai mudar pra Faville? Não, Também? Não? misericórdia. Olha, eu acho que... Nunca diga nunca, mas eu não me vejo em Alphaville. E aí quando eu começo a entrar mais no meio da filosofia, entender propósito de vida mesmo, Uhum. porque eu tô aqui, eu vejo muito mais que o movimento do ser humano, de uma felicidade mais... Não é uma felicidade plena, né? Mas uma felicidade de vida que vale a pena ser vivida, é a felicidade, é a vida mais simples que existe. Então a gente entra nesse loop, pelo menos é assim que eu penso, né? Eu nunca fiquei ludibriada por conta de grifes e ostentação e o próximo carro. Eu sempre pensei assim: como eu vou conseguir estar cada vez mais próxima da natureza, impactando as pessoas com a minha mensagem e vivendo uma vida ordinária, sabe? Eu acho muito legal que você, tão jovem, tenha esse raciocínio, mas o digital também vende a vida simples, cara, elitizada, no sentido de tipo, eu não quero coisas, eu quero viagens. Pô, Quero momentos, experiências. quero experiências. Viagens custam, né? Viver essa vida das pessoas, da mulher passeando, dando a mão, assim, puxando alguém, olhando para trás, assim, por sim. vários lugares. Viver essa vida cara, vou conhecer o mundo. Uhum. Ele é caríssimo também. Ou seja, a gente também é seduzido. O capitalismo é tão desgraçado, né? Tipo, que ele encareceu a vida simples, né? Que não tem nada de simples. Que não tem nada de simples. Mas eu lembro, eu já recebi aqui no podcast o Rossandro Klinge, que é um psicólogo, meu amigo muito famoso, que ele fala sobre a pirâmide de Maslow, né? Da questão das necessidades. E a dificuldade, como muito poucas pessoas chegam no topo, que é aquela sensação em que eu sou o suficiente. Nossa. E a pirâmide de baixo é justamente, tipo, quero mais. Tipo, Elon Musk, Jeff Bezos, não sai daqui. Ah, não. Loucura aquilo. Sim. Porque eu quero aqui, tipo, é mais material, porque eu não consigo ser suficiente. Vou morar dentro da empresa, vou fazer todo mundo morar, vou crescer, vou mandar não sei o quê e vou mudar o mundo. E a gente fica... Você já resolveu suas condições de alimentação, já resolveu suas condições de amor, você já tem uma felicidade, aí você vai pro próximo ponto que é, cara, não, eu quero... E aí o próximo ponto seria um tanto de vida que é suficiente. Assim, o que você precisa? Eu já citei isso em outros episódios, mas você tá aqui, tem aquele vídeo do Ricardo Darín, que é um ator argentino, o principal, né, deles, em que ele dá uma entrevista para um cara num programa de televisão, em que o cara fala assim, pô, você recusou um papel em Hollywood, né, recentemente, Por que você fez isso? Daí ele fala, pô, não, era um papel lá de um narcotraficante e... Enfim, não me interessou, não era artisticamente relevante pra mim. Daí ele falou, pô, mas você ia ganhar muito dinheiro, eu fiquei sabendo. Daí ele falou, sim, mas e? Uhum. Aí o cara fica meio desconcertado, assim, o Sim, entrevistador. não tem mais o que falar, né? Não, tipo, mas você não gostaria de, sei lá, ter um helicóptero? Isso aí. Daí ele fala, pra quê? Sabe? Pra quê? Eu tenho um carro caro que me dá calor. Né? Que tipo, quando eu entro eu fico com calor dentro dele, assim. O que eu quero mais da vida? Ele é o ator mais famoso da Argentina, de um cinema maravilhoso, né? Que é a cultura dele. Ele fala, eu saio na rua, as pessoas me beijam. Tipo, eu posso tomar 2 banhos quentes por dia.
Pra quê? Nossa, sim. Só que é difícil a gente viver isso olhando para o mundo da bolha, o mundo da rede social, né? Isso são camadas também, né? Camadas de realidades, né? Você vai falar isso para uma pessoa que tem uma realidade mais difícil, para ela, de repente, não é essa a realidade mesmo, e ela fala, não, para mim realmente quero mais, mais, mais. Só que é incrível esse ciclo que a gente vive da riqueza, porque o que eu vejo, tá, sobre os grandes ricos e tudo mais, existe essa bolha da ostentação, que eu quero isso, eu quero viajar ao mundo, quero ir para o Japão, quero fazer um mochilão e tudo mais, só que a outra bolha dos ricos eu não me importo mais, eu uso um All-Star, uma camiseta preta, e é isso, essa é a minha vida, porque outras coisas... Só que eu sou bilionário. Só que eu sou bilionária. Só que na camada de baixo, ele não tá só vendendo ser bilionário, ele tá vendendo o que faz ele chegar a ser bilionário, entre aspas, né? Ou seja, é ostentação de felicidade. Pois né? Que também é tão tóxica quanto... de certa forma. Porque você olha, então, esse cara tá pleno, ele não precisa se importar ele tá mais. desprendido. Exato, e a gente tá tentando parecer, ser, não sabe muito bem. Então, quando eu comecei a perceber isso, que depois que você tem uma vida confortável, consegue ter essa consciência que, olha, agora eu consigo ter uma vida tranquila, eu consigo agora ir para um próximo nível que eu quero ter uma casa no meio da natureza e eu não quero muitos luxos, né? Eu quero ter uma vida mais tranquila, porque depois de você conseguir ampliar tanto o negócio e ganhar tanto dinheiro, vem a saúde mental. Né? Será que depois? Aí que tá. Não é a sua geração que quer ter essa saúde mental, você é quase da mesma que a minha, mas não é a geração Z que seja que quer ter a saúde mental enquanto a gente constrói? Ou seja, ou você é do time que acha que, tipo, não, eu tô na fase de ralar pra juntar e depois eu relaxo, assim. Eu acho que, assim, a gente precisa encontrar... Pra mim, a vida nunca é equilíbrio. E eu acho que isso é algo que as pessoas começaram a vender também na internet, que tem que ter uma vida equilibrada, você precisa cuidar disso, cuidar daquilo, mas se você parar para analisar a realidade, a vida nunca é equilíbrio. De repente, você está muito bem no trabalho, mas você está se dedicando mais, só que o exercício físico foi para o saco. Ou a alimentação não está tão boa, só que você está conseguindo performar muito bem no seu empreendimento. Então, a vida nunca é equilíbrio. E quando você não tem essa consciência, você começa a se frustrar muito fácil. Então, você pensa, poxa, é só comigo, eu vejo as outras pessoas, eu vejo as outras realidades e a minha não está sendo de acordo com isso e eu ralando tanto assim. Então, todas as vezes que eu entro em uma fase difícil, recentemente eu estava numa fase difícil com os lançamentos dos produtos, mas não que não estava dando certo, estava tudo dando muito certo. E aí eu pensava o seguinte, é a vida acontecendo. Você não pediu por isso? Então, muitas vezes, esse é o peso. Claro, né? A gente também não pode entrar naquele negócio que, trabalha enquanto eles dormem, não sei o quê. Essas coisas eu não acredito também. Acho que tem que cuidar da saúde, mas sempre entendendo que eu estou fazendo o que eu posso naquele estágio da vida. Faz o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Exato. E eu nunca fui a pessoa que se destacou com muita facilidade. Eu sempre precisei, no português correto, me ferrar muito para conseguir minimamente alguma coisa. Então, eu pensava, então, a disciplina... Tem aquela frase, né? A disciplina, o esforço supera o talento. Então, eu acredito muito nisso também. E disciplina é liberdade, né? Compaixão é fortaleza. Ô, Bárbara, como que você lida com a sua criatividade hoje? Muito bom. Porque, assim... Trazendo para o tema da inteligência artificial, muito se questiona, né? E muito eu me questiono, eu estou envolvido nesse meio há bastante tempo, da IA, né? E para mim muda muitas coisas, e principalmente da questão criativa. Assim, e um dos meus afastamentos da produção de conteúdo direta para o Instagram, né? Para redes de vídeos curtos, é justamente de eu sentir que a minha criatividade estava mais orientada à performance no algoritmo do que no que eu queria criar. Entendo. Muito bom. Não, eu gosto muito desse assunto porque muitas vezes a gente vê muitas pessoas dizendo eu não sou criativa, eu não tenho criatividade, como se isso fosse algo inerente de algumas pessoas, né, nascesse com isso.
Só que a criatividade do ser humano, ela existe no dia a dia, né? Quando a gente conta uma mesma piada muitas vezes e a gente começa a perceber que em determinado ponto as pessoas ficam com mais tédio ou outras elas dão mais risada e você faz essa análise e vai melhorando a sua voz ali, a sua oratória. Ou quando você vai preparar um prato que você não tem todos os ingredientes e você faz uma adaptação, a criatividade existe no dia a dia. Então, quando eu entro nas redes sociais, eu penso, como que eu me destaco? Hoje em dia todo mundo fala, você precisa ser autêntico, original, mas vamos lá, né? O que é ser isso no fim das contas? Quando eu estava no mercado de trabalho, eu pensava o seguinte, eu nunca vou conseguir me destacar por conta porque eu tenho uma especialização em filosofia e literatura brasileira. Isso pouco importa, sabe, para as pessoas aqui dentro. Mas eu acho tão fascinante isso do digital, que eu consigo brilhar com essas especificidades que a gente tem na nossa personalidade e gostos. Ou seja, quando que uma publicitária que gosta muito de filosofia ia se destacar por isso? No digital é possível. Então eu vejo que a criatividade está muito mais nesse olhar interno do que no olhar externo, que é olhar o que está performando, juntar, adaptar e falar. É muito mais olhar realmente o que a gente quer performance, claro, mas olhar para dentro. Como que eu enxergo isso? Como que dentro das minhas faculdades mentais isso faz sentido para fazer uma junção diferente? Ou seja, é conseguir juntar diversos assuntos em um só, conforme o seu olhar. Então, muitas vezes o ChatGPT consegue fazer isso, você fala, faz isso, faz aquilo, junta aquilo, mas eu acho que vale esse exercício de incentivo para as pessoas, que o que te move, o que você gosta para além disso. Então, você pode ser um comunicador, ter um podcast, fazer mentorias, mas de repente você gosta muito de música, você gosta muito de algum hobby seu de cozinhar, então vai juntando isso. Eu acho que isso é muito fascinante porque outras pessoas vão se identificar. É muito, muito bom esse seu raciocínio, porque existem várias vidas dentro de uma, né? Exato. E as pessoas podem ser publicitárias que gostam de filosofia, que tiram foto, e isso vai dar um recorte que é justamente o que deve ser potencializado pela IA, não o contrário, não a gente trabalhar para ela, né, e pegar factualmente aquilo que ela pode dar. Isso aí, parabéns, é inteligência orgânica. Agora, porque eu só gosto de perguntas difíceis aqui, quantos seguidores você falou que você tem lá hoje no Instagram? Tô com 440 mil, eu acho. Quantos te conhecem pessoalmente? Pessoalmente? Aqui, que nem eu tô te conhecendo agora. Nossa... Acho que nem 1%. Faria diferença, então, para essas pessoas que nunca te viram e provavelmente nunca te virão aqui, como eu tô vendo agora, se você é real ou não? Boa pergunta. Acredito que sim. Acredito que sim, porque eu recebo muitos questionamentos sobre isso, né? Porque, como você falou, nós temos inúmeras frentes da nossa personalidade. Eu não sou a mesma com meu marido, que eu não sou mesmo a mesma numa palestra. E a gente vai dividindo essas diferentes faces. Mas aí eu acho que vale voltar essa pergunta. O que é ser real? É mostrar todos os recortes? Real no sentido de que tá aqui bebendo água. Existe. Pensa, fala, respira, consome oxigênio, é feita de carbono. Não, sem dúvidas. Eu vejo que o meu público tem um pouco de querer mais, sabe? De estar mais próximos, de entender quem eu sou para além daquela... Porque, querendo ou não, a gente está performando, né? Eu tô performando aqui, a gente tá pensando, a gente tá falando, mas mesmo assim eu acho que existe essa barreira que hoje em dia é impossível, né? De conseguir ampliar tanto assim. A gente tem que acreditar nisso como ser humano para manter o quentinho no nosso coração, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu faço essa brincadeira porque a minha visão é oposta, né? Não faz diferença. Tipo, porque a partir do momento em que ele só interage com o teu conteúdo, o seu conteúdo vai ser reproduzido pelo algoritmo, né? Já é muito fácil a gente criar um avatar digital de uma pessoa que posta stories, que dorme, que acorda, que conta piada, que ensina, que faz conteúdo pessoal quente, que polariza e que dá opiniões e que comenta. A IA vai conseguir absorver essa parte, assim, né? Sim. O Gary Vee mesmo já falou que em menos de 10 anos a maioria dos influenciadores serão inteligências artificiais. E isso nos traz para um questionamento, assim, que é outra pergunta muito difícil, né? Quem você
quem você seria sem o Instagram? Nossa, eu acho que me perguntei isso esses dias, né? Porque hoje, querendo ou não, sendo bem aberta aqui, eu me pauto muito no Instagram porque é meu, né? Ganha-pão. É meu ganha-pão, é a forma com que eu consigo propagar ainda mais a minha mensagem. Mas mesmo assim, quando a gente pensa, nossa, meu sonho é não, não precisar tanto disso para viver, sabe? Mas quando a gente entra mais nesse questionamento, eu penso o seguinte: talvez eu não seja muito, mas com um pouco que eu adquiri nesse meio, acho que eu conseguiria me reinventar, sabe? Longe das redes sociais. Então, foi de muita valia o Instagram para mim. Tem sido, né? Tem sido muito benéfico e com muita bondade as pessoas comigo nas redes sociais. Mas o que me leva para frente sempre será a minha mensagem, independente da mídia, da forma com que ela é propagada. Então, para mim, é muito mais uma questão de conhecer. Tá, é um baque muito grande, né, de fato, porque tem um peso, mas acho que uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é: nada tira o seu conhecimento. Então, seja a minha mensagem sendo propagada numa praça, numa igreja, em qualquer outro lugar, eu vou conseguir levar ela para frente. Então, isso ninguém vai me tirar. Então, acho que Muito isso é muito bonito. bom. Parabéns, eu Maravilha. tenho certeza que vai. Sem Obrigado pelo dúvidas, papo, foi Bárbara. excelente. Imagina. Você sabe que, olhando para você, eu vejo assim, existe uma valorização que eu gosto muito, que é a valorização do conhecimento que encanta. Sem No dúvidas. sentido de que a gente não precisa aprender alguma coisa para alguma coisa. Ou Uhum, seja, eu quero aprender isso para aquilo. O conhecimento não só bancário, mas o conhecimento pragmático de tipo, eu quero fazer um MBA para ter uma promoção, eu quero aprender isso daqui que eu não sei para que serve, para passar no vestibular, eu quero isso para lançar alguma coisa, para vender mais, para fazer... Não, o conhecimento pelo conhecimento que encanta, porque quando a gente perde, se a gente pensar em perder o nosso perfil nas redes sociais, o que a gente é, muitas pessoas ficam sem chão, porque você baseia toda a sua o autoestima seu ser, né? naquela construção, Uhum. né? E a capacidade que a gente tem de humildade de pensar que a gente pode reinventar, e você que nos ouve também pode levar para casa essa missão de pensar quem você seria sem o seu crachá, sem o seu... sem um pouco da... o que você construiu que está fora de você. Né? Sem a sua história que está manifestada em algo que não está só dentro de você, só dentro da capacidade que você tem de contá-la, só dentro da capacidade que você tem de vivê-la. Uhum. Isso é um exercício muito legal e muito importante, porque se convencer que você é capaz de se reinventar é justamente o que todo mundo precisa. Né? O analfabeto do século XXI não é o que não sabe ler e escrever, é o que não sabe aprender, desaprender e Uhum. reaprender. Essa frase é do Alvin Toffler, futurista maravilhoso. Então, eu espero que você aqui no Inteligência Orgânica de hoje, que nos ouve, que nos assista, possa ter gostado de aprender quem é a Bárbara. Siga ela no Instagram, que você tem YouTube e tudo, Sim, das suas sim. redes. No Instagram eu tô a Bárbara Torres, no YouTube também Bárbara Torres, e eu tenho um podcast que se chama Comunicando Voz, em que eu realmente abro a minha alma ali, falo muito sobre filosofia e tem dado muito certo também. Então, se vocês gostaram, aproveito para me acompanhar lá também. Foi ótimo o papo, adorei, assim, a gente foi entrando em tantas camadas, infoproduto, comportamento, reflexões, que foi, assim, excelente. Adorei o papo, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço. Abra sua alma aí nos comentários. Comente alma. Comente alma aí nessa droga de tela, se você tá no YouTube. Comente alma, porque eu descobri que dá para comentar também no Spotify. Eu nunca comentei em nenhum lugar do Spotify, mas as pessoas que escutam Eu o descobri com o podcast podcast. estão comentando lá. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu vou lá curtir e leio essas coisas assim, mas enfim. Inteligência Orgânica volta em breve. Até mais. Valeu. Obrigada.